Olá pessoal, bom dia ou boa tarde. Eu não sei que hora vocês estarão, né, ou estão assistindo essa videoaula. Mas antes de a gente começar a revisão do segundo capítulo, né, que é o capítulo que vai estar na prova, só alguns avisos. A gente passou algumas atividades, né, desde quando começou a quarentena. E eu disse a vocês que nós teremos um dia, iríamos marcar um dia para vocês entregarem as atividades. É, eu marquei o dia, fui na escola, ainda dei mais um prazo e pouquíssimas pessoas me enviaram, ou deixando na escola ou por WhatsApp. E eu, a partir do momento que vocês entregarem, estarão assistindo essa videoaula e amanhã, né? Eu acho que essa data aí vocês serão avisados. Recebendo a prova, vocês receberam a prova, eu não receberei mais, tá? Essas atividades, porque eu avisei para vocês que teria uma data e vocês tinham que entregar naquela data, e vai valer ponto, né? Como vocês sempre souberam, a prova vale 8 pontos e os 2 pontos é das atividades feitas. E poucas pessoas dessa turma, se não me engano, foram 3 ou 4 pessoas que entregaram, tá? Então os que entregaram já sabem. Não, somente uma pessoa entregou tudo. Os outros 2 entregaram uma parte. Mas vamos lá, né? Vamos fazer a revisão. Também disse que quem tivesse dúvida era para me procurar, tirar a dúvida. Pelo visto, acho que não tem, porque não fui procurada. Mas mesmo assim, nós vamos fazer uma revisão, né? Só para tirar alguma dúvida que tiver, tá? Então, eu coloquei aqui algumas questões, né? Da atividade da aula 1. Por quê? Porque as primeiras atividades que a gente passou era mais uma revisão. Aqui que começa, de fato, o capítulo para a prova. Então, a primeira questão diz: quais são os efeitos da globalização sobre a população mundial citados no texto? Então, o texto fala sobre vários efeitos, né, que a globalização causa. Aí, na página 384, fala da questão dos efeitos sobre os meios de transporte, que ficaram mais eficientes. A gente já sabe que a questão econômica, que a gente viu no capítulo passado, também houveram vários avanços, né? Houve avanços na questão econômica, na questão de informação, no fluxo de pessoas. E falando em fluxo de pessoas, o texto cita na página 386 a questão do desemprego. É um dos efeitos de forma negativa, vamos dizer assim, né, da globalização. Então, vocês poderiam citar esses. Segunda questão: como acontece o fluxo de pessoas na globalização? Então, na globalização, ele fala aqui que o fluxo de pessoas, as pessoas interagem, ou seja, isso tudo acontece em decorrência dos meios de transporte que são mais eficientes. Então, esses fluxos acontecem através das chamadas migrações, né, os deslocamentos de pessoas de um lugar para outro, dependendo do seu motivo ou a necessidade que a pessoa tem. Terceira, explique com suas palavras o que é a aldeia global. Nós falamos da questão da aldeia global, né? Um termo citado aqui na página 385, que fala da questão de proximidade, dá uma ideia de proximidade, de integração entre os lugares e as pessoas. Que essa aldeia, até citei o exemplo de uma aldeia indígena, que está todo mundo no mesmo local, casas todas próximas. Essa é a ideia de aldeia global. Na quarta questão: a aldeia global realmente existe? Como podemos associá-la ao uso da internet? Aí no texto ele cita essa questão de que essa ideia de proximidade, para algumas pessoas ela não existe. Em algumas áreas sim, né? Questão da proximidade econômica, a integração econômica, mas em algumas áreas ela não existe e ela faz com que, na questão do uso da internet,
a gente não consiga ver essa proximidade. Uns têm acesso, outros terminam não tendo, né? E eu cito alguns exemplos na aula. Quinta questão. Caracteriza os tipos de desemprego como efeitos da globalização. Então, a gente viu, né, na aula, na videoaula, eu falei sobre alguns tipos de desemprego, né? O desemprego estrutural ou tecnológico, que o texto de vocês cita, né, com o nome de desemprego tecnológico, que é aquele, né, em decorrência das mudanças tecnológicas, né? A tecnologia chega, modifica a empresa ou a indústria e o patrão termina tendo que demitir aquele funcionário que não sabe operar determinadas máquinas, por exemplo. Temos o desemprego sazonal, né, que é aquele tipo de desemprego que tem a ver com a determinada atividade em diferentes épocas do ano. Por exemplo, na colheita do milho. Terminou a colheita do milho, a pessoa já está desempregada, né, porque só foi chamado para aquele período. Tem o desemprego também conjuntural, que é aquele que quando acontece alguma crise econômica, né, aí a empresa termina tendo que demitir vários funcionários. É a questão conjuntura, é do conjunto da empresa, não diz respeito só a um funcionário que não está dando resultado, né? Então vocês poderiam citar esses exemplos, né? E também pode destacar dentro desse conceito, dar algum exemplo, como eu já havia falado. Sexta questão. Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens do desemprego estrutural? O próprio texto de vocês na página 386 fala sobre essa questão das vantagens. Qual é a vantagem que se vê, né? Primeiramente, vantagem é porque o patrão ele vai ter agora que se preocupar só na manutenção das máquinas. Ele não vai mais pagar seguro-desemprego, ou ele não vai mais pagar ticket de alimentação, vale transporte, dá alguns benefícios que ele daria para o trabalhador. Para ele é vantagem, de certa forma, ele não vai pagar algumas taxas trabalhistas, né? Pagar férias, esses benefícios que o trabalhador tem. Por outro lado, ele tem outras despesas. E a desvantagem é a questão de que muitas pessoas terminam saindo e indo para outros empregos que são os chamados informais, que o texto cita, né? A pessoa não tem onde trabalhar, termina trabalhando de forma informal, sem registro em carteira, trabalhando por conta própria. Sétima questão. Quais os tipos de migração? Fale de cada um deles. Então, nós temos vários tipos, né, de migração. Migração por fatores naturais, migração por questões econômicas. Nós temos a chamada migração, fuga de cérebros, né, que é aquele movimento que pessoas qualificadas vão para outros lugares. Vários exemplos, esse um dos, né, mas aí na videoaula vocês poderiam, nós falamos sobre bem mais do que o que estamos citando aqui, porque aqui é apenas uma revisão. Oitava questão. O que significa migração sul-sul? Na página 391, vem falando sobre esse tipo de migração, né, que é entre os países que estão no hemisfério sul. Mas vocês poderão ler com mais detalhes. Já foi explicado, eu só estou apenas fazendo uma revisão. Na próxima atividade, nós temos na primeira questão a questão temos uma imagem, né, de como se fosse uma carteira de trabalho. O nome, os dados da pessoa. Tá meio apagado, mas dá para você entender. Tem os dados da pessoa e tem a promessa, né? Eles prometeram um determinado tipo de emprego. E do outro lado tem a verdade. O que ela encontrou? Então aqui a gente já está falando de um tipo de problemas que essa migração termina, que é efeito da migração, na verdade, né? Que é a questão do contrabando de pessoas, tráfico de pessoas, tráfico humano. E o texto na página 399 fala sobre essa questão do tráfico humano. A pessoa
convocado ou é chamado para trabalhar, se sente atraído por um determinado anúncio de emprego, quando na verdade ela vai ver não é aquilo que realmente estava sendo proposto. Próximas questões. Discorra sobre o contrabando de pessoas no fluxo populacional. Também na página 399 vem falando sobre essa questão de contrabandear pessoas como se fossem objetos, saem um grande número de pessoas para um determinado local, saem dos seus países, né, por algum motivo, arriscando até a vida. Terceira, quais os motivos mais relatados do tráfico de pessoas? Então, na página 399 vem citando, né, os motivos, né, que geralmente é por questões de emprego. Tem também a questão da prostituição, de crianças que são negociadas, né, com a questão da adoção. Na videoaula também eu coloquei uma listinha sobre esses motivos. Quarta questão tem um textozinho pequeno, né, falando que o Ministério da Justiça brasileira regularizou a permanência de bolivianos no Brasil. Né, ou seja, regularizou esses bolivianos aqui. E aí ele diz que a principal motivação dessas pessoas é em busca de emprego aqui no Brasil. Aí ele diz, nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos, letra A, coloca-os na condição de imigrante em território brasileiro, eles são imigrantes aqui. Imigrar é sair, então eles são imigrantes aqui no Brasil, sim, verdade. Vamos ver se isso é para marcar só uma alternativa, né? Mas vamos ler as outras. Corresponde a um processo de migração pendular? Não, gente, a migração pendular já havia falado, isso também a gente viu no sétimo ano. Sétimo e oitavo, inclusive. Migração pendular é aquela migração diária de trabalhadores. A pessoa vai para uma cidade trabalhar, volta no final do dia. Então, nada a ver com a questão. Os bolivianos vieram e ficaram. Classifica-os como emigrantes no espaço brasileiro. Emigrar é sair, então eles estão chegando, então não corresponde. Letra D. Configura um processo de migração sazonal. Migração sazonal, como eu já falei nas aulas e falei hoje, é aquela migração por uma determinada época do ano, para um plantio, uma colheita, para alguma coisa temporária. E não é. Então, letra A, né? Letra A é a alternativa correta. Coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. E em seguida, né, eu não coloquei como questão, a última parte do capítulo fala sobre a globalização e a cultura. Que essa globalização, ela atinge também as questões culturais, como religião, os gostos das pessoas, os pontos de vista, a questão do idioma. Então, a globalização, ela está nessas questões, né, dos símbolos culturais, como o texto cita, né, a questão da língua, da religião, né, e de alguns costumes, de alguns hábitos que as pessoas terminam, às vezes, adquirindo de outros lugares. Bem, gente, essa foi só uma revisão, né? Eu falei que era para me procurar e ninguém procurou, eu resolvi responder algumas questões e falar um pouco mais sobre o final do capítulo. Então, boa prova para vocês e até mais.